Em algum momento da sua vida você já parou para pensar no poder que há nas tuas decisões? Você já parou para observar que as tuas decisões conduzirão o teu futuro? Fica comigo, que é sobre isso que eu vou falar. Eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Há uma chave muito importante que define o seguinte: as nossas decisões determinam o nosso destino. E essa é uma questão muito forte de ser observada. Quero ler um texto que está no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. Há uma questão muito forte aqui. Esse Daniel, a história que nós acabamos de ler, ele estava vivendo como um escravo na Babilônia. Ele era um jovem, muito inteligente, que trazia consigo algumas qualidades, algumas virtudes, e por isso ele foi poupado quando o rei Nabucodonosor ele tomou o povo de Israel e fez com que aqueles que servissem a ele, servissem na corte, fossem os homens mais inteligentes, os homens mais destacados dentre todos. Daniel estava entre eles, junto com alguns de seus amigos, e uma questão muito importante é que nesse momento em que eles foram levados à corte do rei, eles passaram um período de preparação. Eles teriam que ser mais saudáveis, eles teriam que ser ensinados em relação aos costumes da Babilônia. E o texto mostra que Daniel, num determinado momento em que o rei estabeleceu para o eunuco da sua corte que alimentassem a todos aqueles que foram separados com a comida que o rei comia, Daniel, ele parou para perceber que aquilo não seria para ele tão bom quanto para muitos. Por quê? Apesar de ser uma alimentação de qualidade, apesar de ser o melhor que provavelmente na Babilônia existia, Daniel entendeu que os seus princípios estavam em xeque, porque ele adorava ao Deus de Israel, ele adorava e servia a um único Deus, e não aos deuses que a Babilônia apresentava, dentre eles o próprio Nabucodonosor, que se autodenominava um rei. Aquela comida era uma comida oferecida. Havia algo ali que com certeza não faria bem dentro dos princípios e dos propósitos que Daniel havia estabelecido como um servo de Deus. E aí está toda a diferença. Ele decidiu não se contaminar. Ainda que outros tenham concordado, ainda que pessoas que saíram do mesmo lugar que Daniel tenham aceito aquela proposta, ele resolveu dizer não. Porque ele não queria negociar a sua fé, ele não negociaria de forma alguma a sua comunhão, a sua aliança com o seu Deus. E a proposta que ele fez ao eunuco foi algo muito desafiador, porque se o eunuco fosse descoberto, desfazendo aquilo que o rei havia determinado, ele seria morto. Ele pensou, poxa, como é que esse rapaz que está pedindo que eu dê a ele frutas, verduras e legumes e suspenda o banquete do rei, vai ser tão saudável, ele vai engordar, vai ter uma aparência tão saudável quanto a dos outros. E isso ficou então no ar. Mas Daniel conseguiu ser convincente, porque ele estava determinado. Havia dentro dele a certeza sobre o que ele estava fazendo. A decisão dele não foi uma decisão emocional, não foi uma decisão influenciada por outras pessoas, mas foi com base na sua própria convicção, na base da fé, da certeza do Deus a quem ele servia. Muito bem, qual foi o resultado desta história? Ao final do período que o rei havia estabelecido, quando foram se apresentar diante do rei, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram os 4 que mais se destacaram, que mostraram mais saúde, mais vigor diante de todos os outros que haviam se alimentado com aquilo que o rei havia oferecido de melhor. O que isso me faz entender é que nós precisamos ser assertivos nas nossas decisões, porque as nossas decisões determinarão o nosso destino. O teu futuro está em xeque, porque a decisão que você tomar hoje comprometerá ou não aquilo que você viverá logo à frente. E se não pararmos para pensar nisso, se não buscarmos a sabedoria de Deus, se não buscarmos o entendimento sobre aquilo que está para ser decidido, para que tenhamos então uma visão mais ampla das questões que vêm pela frente, nós poderemos viver dias ruins, dias maus. E não comprometeremos apenas a nós, mas aqueles que estão ligados diretamente a nós
a partir daquilo que nós determinarmos. Então, cuidado quando você tomar uma decisão. Não se deixe levar pela pressão das circunstâncias, porque circunstâncias não podem determinar o nosso futuro. As circunstâncias são apenas momentos em que nós seremos amadurecidos, viveremos experiências que servirão para o nosso futuro, mas elas não podem ser determinantes. Então, as nossas decisões, elas precisam estar embasadas em princípios, nas nossas convicções e na certeza daquilo que Deus quer para a nossa vida. A vontade de Deus deve ser soberana nas nossas decisões. E isso fez toda a diferença na vida deste homem. Se você não conhece a história, este Daniel, que entrou na Babilônia como mais um escravo, entre outros, ele viveu o fim dos seus dias como um governador das províncias da Babilônia. Ele foi honrado e a sua fidelidade a Deus foi declarada publicamente, porque ele decidiu não se contaminar. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, tome a decisão certa e não volte atrás porque alguém está te pressionando, porque você desagradou as pessoas, porque você saiu do foco, dos holofotes, você perdeu o crédito à vista de muitos. Faça a coisa certa e faça com convicção, porque com certeza isso abençoará a sua vida muito mais do que você imagina. Seja como Daniel, determine, estabeleça, decida, faça a diferença e Deus irá te honrar. Se essa palavra ela tocou no teu coração, curta, compartilhe e passe então para aqueles que dentro dos seus grupos de WhatsApp, das suas redes sociais, precisam receber este choque de realidade e esta palavra que será uma chave na vida deles, com certeza os abençoará como tem abençoado você. Muito grato por você permanecer comigo até aqui. Deus te abençoe. Um grande abraço.